Fala, Nisso, você ia fazer uma pergunta? Assim, antes de você abrir, você abre o jogo, mas antes de você tirar as cartas, você tem que anunciar qual a tiragem que você vai fazer. Para o outro ou para si mesmo? É para si mesmo, porque às vezes você tira uma e você fala assim, não, eu vou tirar três. Não, uma não respondeu, eu vou tirar mais duas. Ai, Às vezes eu gostei fico de meio assim, você você tem que ter em falar mente qual isso, a tiragem. adoro. Adoro isso, que adoro, que é aquela coisa assim, ó. Então Não, não vamos. é, ainda não é isso que eu quero ouvir. Então. Eu sou daquela que diz o seguinte: mas vale menos carta e menos conversa e você engolir e traduzir o que o tarot está tentando te dizer, do que você tirar 30 cartas que nem tem no deck e ficar na mesma bagunça que você estava quando você começou, ou pior. Porque o baralho não vai fazer o que você quer. Eu já tentei, uma vida inteira. Eu quero tirar tal carta. Olha, se eu for para uma universidade, né, eles vão dizer que eu sou comum. Então, isso também me garante que todo ser comum tem uma habilidade, né, psicossensória e paranormal, que são exatamente os estudos sobre uma série de movimentos mentais que são típicos de todos nós. Agora, o que é típico de todos nós? Ah, fui lá, fiz tudo bonitinho, papapá, abri, ele me ama, aí eu pego e puxo. A justiça, não. Ah, não gostei. Não, mas nem um pouquinho. Como assim? Não vou tirar outra, eu vou perguntar de novo. Ele me ama? Ai, sim, pronto. Então me satisfiz. Olha, o baralho foi bacaninha comigo, não é? Uhum, Mas essa segunda resposta já não é de verdade. A entendi. primeira resposta foi a primeira carta. Fique com ela, observe-a um pouco, dê um olhar. Essa pessoa é extremamente, né, está sendo super racional, ou é uma pessoa super racional, fria, lógica. Talvez o jeito de amor que você está perguntando não está aí, não. Aí a pessoa vira e fala Entendi. assim: ah, ele trabalha muito, ou estuda muito. Aí você fala: então tá. É um amor um pouco frio, é um amor um pouco distante. Se você der conta da relação nesse momento está com isso, tudo bem. Ah, mas aí a segunda carta, que eu sempre puxo uma segunda para complementar. São muitas coisas envolvidas, né? Mas o mago, como namorado, ele é um bom ficante, mas não é para sempre. Ou então estamos numa fase de começo. Vocês estão começando? Porque estão começando tudo bem. Está valendo. Aquela fase ainda tem uma adaptação, ele ainda está muito ocupado com muita coisa, ele está envolvido com muitas outras coisas e você junto. Aí tudo bem, porque é esse tipo de amor, é amor do mago. Fala, Felipe. Eu achei interessante a forma como você fez essa demonstração do sim e não muito direto, assim. E eu não sei se é porque as minhas referências de tiragens de tarô, assim, são algumas que eu acabei assistindo no YouTube e que são absolutamente genéricas. Então, geralmente eles tiram para o signo do mês, então é absolutamente genérico, totalmente. Elas até dizem isso. Mas eu fiquei assim, me chamou a atenção a forma como você foi muito direta ao ponto, assim, não na justiça e sim no mago. E eu queria saber, assim, como funciona esse jogo de cintura, sabe? Mais uma questão tua mesmo, assim. Porque eu acho que algumas coisas a gente Eu não acho que eu aprende entendi. muito, Isso, eu enfim. entendi a tua pergunta. Eu acho que assim, o que eu tenho hoje, que eu posso dividir, porque é algo que foi adquirido com o tempo, é uma segurança profunda de que a carta está falando o que é preciso ser dito, mesmo que eu não agrade aquele que está me pagando para dizer o que é preciso ser dito. Então, ao longo do caminho, eu fui me despindo de algumas questões que era do tipo, eu quero ser famosa, eu quero agradar todo mundo, eu quero... Não, eu tenho que ser fiel com o que esses caras me contam. Sejam fiel às cartas que saíram. Não seja fiel a você, ao seu ego. Seja fiel à carta. Ela tem algo para te dizer. Se você fez tudo direitinho, abriu e deu isso, trata de dar conta de conversar com o teu cliente sobre isso. Mesmo que ele diga, não, você está enganada e tal, papapá, papapá, papapá. Ok, tudo bem. É o que eu consigo ver pelas cartas que saíram. Eu não saio do meu lugar.
né? E eu acho que eu ganhei muito mais ao longo da vida, né, do que perdi ao tomar essa decisão. E essa decisão nasceu no meu princípio de trabalho, no espaço em São Paulo, né, e que eu lembro com muito carinho que eu tive uma parceira de sala, tinha acabado de chegar da Bahia, tinha feito santo, e aí eu vou ter a ruptura do meu primeiro casamento. Ela saiu daquele espaço nesse meio ínter e eu também, por outras razões do espaço. Nenhuma das duas nos agregamos direito ao espaço, então cada uma segue um caminho, mas eu não perdi o contato dela. A gente acabava trocando umas conversas boas, ela sempre foi ótima de papo, uma pessoa ótima. E aí, quando eu me separo, eu vou frequentar pelo menos uns 30 tarólogos em São Paulo, porque foi ele que me deixou e não eu que o deixei, né, inconformada, né, entristecida profundamente, eu vou procurar por Deus e o mundo. E todo mundo falando que ia ter volta, que não, que faz isso, que faz aquilo. Foi a época da minha vida que eu até paguei trabalho, né? Faz, não, é só uma desarmonização e bababá, bababá, bababá. E aí eu chego nela, né? Marco uma hora com ela, sentamos as duas e ela fala tudo aquilo que eu também sabia. Eu não tinha nem como dizer para ela, você está falando bobagem, porque ela não estava, né? Eu conhecia as cartas tanto quanto ela e só depois, no final, é que ela jogou ainda nos búzios para ter certeza do que ela estava falando. E o tempo inteiro ela dizendo, olha, eu sinto muito, né? O destino de vocês é cada um para um canto, e assim por diante. Ela leu tudo o que eu não queria ouvir. Ela me disse tudo o que eu não queria ouvir, mas foi o que se cumpriu. Né? Então, de pelo menos 10 pessoas, que eu me lembro que foi mais que isso, que eu estive, ela foi a única pessoa que falou a verdade, que eu saí de lá pisando duro, muito chateada, né, brava, e é do que eu guardo até hoje, de que ela foi fiel ao que era, na verdade, o nosso trabalho, né, que era ser fiel ao que as cartas para ela se apresentaram. Eu acho que esse é um lugar importante de dividir, de que quando você é fiel às cartas, você pode, às vezes, não ser fiel ao gosto, mas que você vai ter muito mais chance da assertiva com relação ao que está sendo visto, vai. Você pode não agradar, mas vai. Né? Então, quem realmente faz das cartas um lugar de respeito, do tipo, é o que saiu,